Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Domingão, nós estamos aqui em mais um dia do nosso desafio. Glória a Deus, deixa eu abrir aqui. Nosso cronograma, estamos aqui então no nosso 11º dia do nosso desafio. 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias. Aleluia, louvado seja Deus. Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Deus, por esse desafio. Obrigado pela oportunidade que nós estamos aqui de ler a tua palavra publicamente aqui na internet e glorificar o teu nome, declarar as verdades da tua palavra. As verdades, Deus, que nos libertam, que nos transformam, que mudam a nossa história. Nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por esse domingo, obrigado por mais um dia. Nós te louvamos e te exaltamos, Deus. A ti damos o louvor e a glória e a sabedoria e a honra, Senhor Deus, e o poder e a força sejam pelos séculos dos séculos ao teu nome. Nome maravilhoso, nome poderoso, nome que está sobre todo nome, a quem nós damos a honra, a glória e o louvor, aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus maravilhoso. Obrigado por cada pessoa que tem se conectado, por cada pessoa que tem participado. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue abençoando, ensinando, Deus, mostrando, Deus, as verdades do Senhor para as nossas vidas e que possamos ser conduzidos pela tua direção e pela direção da tua palavra todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bíblia Scofield, Almeida, edição contemporânea. Hoje nós vamos aí, continuar Gênesis, do 32 até o 38. Hoje nós continuamos aqui a nossa leitura. Gênesis capítulo 32. Jacó também seguiu o seu caminho e os anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: "Este é o acampamento de Deus", e chamou àquele lugar Maanaim. Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Ordenou-lhes, dizendo: "Assim direis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão e estive lá até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e bodes, servos e servas. Envio essa mensagem a meu senhor para achar graça aos teus olhos." Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: "Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 homens com ele." Então Jacó temeu muito e se angustiou, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, os bois e os camelos. Porque dizia: "Se Esaú viver a um bando e o ferir, o outro bando escapará." Disse mais Jacó: "Ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volta para tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Sou indigno de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, das mãos de meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu temo, para que não venha ele matar-me, e a mãe com os filhos. Pois tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar." Ele passou ali aquela noite e separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros,
30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ele os entregou aos cuidados dos seus servos, cada manada à parte, e disse aos servos: Passai adiante de mim, e ponde espaço entre manada e manada. Ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: De quem és, para onde vais, de quem são esses diante de ti? Responderás: São de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham atrás das manadas: Desta maneira falareis a Esaú, quando vos encontrardes com ele. E direis também: O teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu o aplacarei com um presente, que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa, e se deslocou a articulação da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: Qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: Dize-me, peço-te, o teu nome. Mas o homem respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou àquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Saía o sol quando ele transpôs Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel, até hoje, não comem o nervo do quadril que está sobre a articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Comentário aqui da Bíblia Scofield, do verso 28. Os 2 nomes são aplicados à nação que descendeu de Jacó. Jacó é o nome da posteridade natural de Abraão, Isaque e Jacó. Israel refere-se à parte espiritual da nação. Então depois a gente vai vendo ao longo da palavra que tem momentos que o Senhor se refere ao povo de Israel como a Jacó, né? Jacó, você Jacó, Jacó, e aí tem um recado de Deus para Jacó. E tem momentos que se refere a Israel. Então aqui a explicação é que o nome da posteridade natural é chamado de Jacó, enquanto que da posteridade espiritual é chamado Israel. No verso 30, quando ele diz aqui que o Senhor, que ele viu, ele fala: vi Deus face a face. Quando Jacó disse que tinha visto Deus face a face, simplesmente quis dizer que tinha visto um ser divino, o anjo do Senhor, né? Não que tivesse visto Deus em todo o resplendor de sua glória, algo que nenhum homem pode contemplar. Então aqui ele viu o Senhor no sentido de que ele viu o anjo do Senhor. E a maioria das versões, inclusive essa daqui, né? Deixa eu ver se essa aqui, conferir se essa aqui tá também. Aqui ele tem, porque a maioria das versões trazem esse anjo do Senhor com letra maiúscula, né? Anjo do Senhor. Aqui fala um homem, aqui ele não fala
anjo do Senhor. Mas quando traz aqui o nome anjo do Senhor, ele traz com letra maiúscula, porque muitos acreditam que é uma teofania, né? Uma aparição do Cristo no Antigo Testamento ali, né? Mas aqui não deixa isso claro, mas ele entende que é um encontro com Deus, mesmo sendo não necessariamente o próprio Deus, mas um anjo de Deus. E o outro comentário aqui a gente vai ler ainda do 33. Vamos lá. Gênesis capítulo 33. Levantou Jacó os olhos e olhou, e viu que vinha Esaú, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se ao pescoço dele e o beijou. E eles choraram. Depois Esaú levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos, e perguntou: quem são estes contigo? E ele respondeu: os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. Então chegaram-se as servas, elas e seus filhos, e se inclinaram. Chegaram-se também Lia e seus filhos, e se inclinaram. Depois chegaram José e Raquel, e se inclinaram. Perguntou Esaú: que queres dizer com todo este bando que encontrei? Respondeu Jacó: para achar graça aos seus olhos, para achar graça aos olhos de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho bastante, meu irmão, seja teu o que tens. Então disse Jacó: não, se agora achei graça aos seus olhos, peço-te que aceites o meu presente, porque vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Aceita, peço-te, o presente que eu te trouxe, pois Deus tem sido bondoso para comigo, e tenho de tudo. E insistiu com ele, e ele o aceitou. Então disse Esaú: ponhamo-nos a caminho e vamos, eu irei adiante de ti. Respondeu-lhe Jacó: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçardes a caminhar demais um só dia, todos os rebanhos morrerão. Passa o meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei, conduzindo-os pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite-me deixar contigo alguns dos homens. Perguntou Jacó: para quê? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Verso 15, repetindo. Respondeu Esaú: então permite-me deixar contigo alguns dos meus homens. Perguntou Jacó: para quê? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, edificou para si uma casa e fez abrigos para o seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote. Depois que voltou a Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e se acampou diante da cidade. Por 100 peças de prata, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo em que se estendera a sua tenda. Então levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Verso 14 aqui, um comentário aqui da Bíblia Scofield. A mudança do nome de Jacó para Israel não mudou completamente este homem. Às vezes Jacó reaparecia e tomava o controle da vida de Israel, o novo homem. Isso é interessante, é uma coisa que eu também já observei nas minhas leituras, que apesar do Senhor ter mudado o nome dele aqui no capítulo 32, ele continua sendo chamado de Jacó por um tempo ainda, Então a gente percebe que achei interessante esse comentário aqui da Scofield, porque exatamente essa percepção, de que por mais que o Senhor tenha mudado a sorte de Jacó,
ele ainda continuou ali agindo como Jacó, né, com esse nome ainda de Jacó por um tempo. E isso fala a respeito também do nosso processo em Deus, né? Às vezes Deus nos dá uma palavra, Deus fala algo a nosso respeito e aí leva um tempo para que isso realmente se cumpra e se manifeste totalmente nas nossas vidas. Não foi só no caso de Jacó que a gente viu isso. Em outros casos de outros homens de Deus aqui, a gente vê que às vezes receberam uma promessa, receberam uma palavra de Deus, receberam até uma mudança de um nome, mas que essa nova identidade, ela levou um tempo para realmente se consolidar na vida dessa pessoa, né? Então existe um processo, não é uma mudança instantânea, né? Existe um processo pelo qual a gente vai passando até realmente ser esse novo homem, essa nova pessoa, essa nova identidade que Deus tem para as nossas vidas. No verso 20, aqui, quando ele fala que ele chamou então aquele altar o Deus de Israel. E este foi um ato de fé por parte de Jacó. Ao chamar o altar de Deus, o Deus de Israel, El Eloí Israel, ele não apenas se apropriou do seu novo nome, mas também se relacionou com Elohim de maneira nova, com o único Deus por meio do qual ele podia andar de acordo com este nome, né? Então ele levanta um altar já ali, né, fortalecendo essa sua nova identidade, a partir dessa nova identidade. Então Deus disse, você vai se chamar Israel, então ele levanta o altar, então esse altar vai ser o altar, o Deus de Israel. É assim que eu vou chamar, né? Então aqui a gente vê como que ele se apropriou dessa identidade, por mais que ele ainda estivesse lutando com Jacó, que ainda estava ali. O Lutero, tem uma frase do Lutero que diz assim, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que ele sabe nadar, né? Então, às vezes a gente vai ter esse Jacó aí, né? Vai persistir em tentar ainda conseguir prevalecer nas nossas vidas, mesmo Deus tendo mudado o nosso nome para Israel. Isso fala sobre isso, sobre o velho homem tentando ainda se manifestar nas nossas vidas e a gente continuar lutando com ele, né? Gênesis capítulo 34. Ora, Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quando Siquém, filho do heveu Amor, príncipe da terra, a viu, tomou-a, deitou-se com ela e a humilhou. Seu coração se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou-lhe afetuosamente. Então disse Siquém a Amor, seu pai, consegue-me esta moça por esposa. Quando Jacó ouviu que sua filha Diná fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com gado. Calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a fim de falar com Jacó. Ora, os filhos de Jacó vinham vindo do campo, assim que souberam do caso, entristeceram e iraram-se muito, pois Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Então falou Amor com eles, dizendo, a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-a a ele. Peço-vos por esposa. Aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e nela adquiri propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos dela, ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai quando quiserem o valor do dote e os presentes, e darei o que me pedires. Somente dai-me a moça por esposa. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor seu pai, enganosamente, porque havia contaminado a Diná, sua irmã. E lhe disseram, não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem incircunciso. Isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição consentiremos, se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos as nossas filhas e tomaremos as vossas.
habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidares, tomaremos a vossa filha e tomaremos a nossa filha e iremos embora. E suas palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o moço em fazer isso, porque se agradava da filha de Jacó, e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo: estes homens são pacíficos para conosco. Portanto, habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Recebamos as suas filhas por mulheres e lhe daremos as nossas. Somente, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas propriedades e todos os seus animais não serão nossos. Concordemos, pois, com eles e habitarão conosco. Deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado, dos que saíam pela porta da sua cidade. 3 dias mais tarde, quando os homens estavam doloridos, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também a fio de espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque haviam violentado a sua irmã. Tomaram deles os seus rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia tanto na cidade como no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e ferezeus. Nós somos pouca gente, e se eles se ajuntarem e vierem contra mim, serei destruído, eu e minha casa. Ao que responderam: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Gênesis capítulo 35. Então disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e trocai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, onde farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã, isto é, Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chamou Alon-Bacute. Depois que Jacó voltou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Então aqui houve uma confirmação dessa mudança de nome, dessa mudança de sentença sobre a vida de Jacó. Porque a mudança do nome, ela representa também uma mudança de sentença.
né? Quando Deus mudou ali de Jacó, aquele que toma, aquele que agarra, aquele que pega ali, né, para Israel, que é o príncipe de Deus ali, né? Então é um outro nome. Então houve uma mudança de sentença. Houve lá em Peniel, naquele lugar que foi chamado de Peniel, no Vale de Jaboque, e houve agora aqui uma confirmação. Deus confirmou essa mudança da identidade, né? Verso 11. Verso 10, repetindo. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais Deus, eu sou Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a terra que te dei a Abraão, e te darei a terra que dei a Abraão e a Isaque, e a ti a darei, também à tua descendência, depois de ti a darei. Então Deus se retirou dele, do lugar onde lhe falara. Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma libação. Deitou-lhe também o azeite. Jacó chamou Betel ao lugar onde Deus lhe falara. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, cujo nascimento lhe foi penoso. Tendo ela trabalho em seu parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois também este filho terás. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, isso é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, erigiu Jacó uma coluna, e até o dia hoje essa coluna marca a sepultura de Raquel. Então partiu Israel e armou a sua tenda além de Migdal-Éder. Então partiu Israel, aqui já diz, então partiu Israel, né? E armou a sua tenda além de Migdal-Éder. Enquanto Israel habitava nessa região, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube. Eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Jacó veio a seu pai Isaque a Manre, a Kiriat Arba, esta é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Então expirou Isaque e morreu, e foi reunido ao seu povo, velho e cheio de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Comentário aqui do verso 14, né, do 35 aqui. Acho que eu comentei aqui. Sim. Na verdade, do verso... Do capítulo 31 aqui, a Bíblia Scofield registra assim, ó. Este é o primeiro avivamento registrado na Bíblia e tem praticamente todos os aspectos que se destacam de muitos avivamentos subsequentes descritos no Antigo Testamento. Primeiro, né, como aqui o avivamento é frequentemente precedido de um período de manifesta iniquidade, opróbrio e o consequente medo. Segundo, inicia-se com uma palavra de Deus, direta ou por meio de um líder consagrado, disse Deus. Terceiro, é preciso abandonar tudo que desagrada a Deus para viver
esse avivamento. Quarto, há um correspondente retorno à obediência à vontade revelada de Deus. 5, lembrança das bênçãos passadas. 6, aquele que sinceramente querem servir ao Senhor recebem a certeza da proteção divina em relação aos seus inimigos. Então tudo isso acontece aqui nesse lugar chamado Betel, na vida de Israel. E o avivamento, 7, vem acompanhado por uma nova revelação do caráter de Deus. 8, as promessas de Deus são renovadas. E 9, o avivamento pode ter sido o preparativo de Deus para uma prova ou aflição futura. 10, avivamentos posteriores do Antigo Testamento quase sempre foram marcados por uma volta à oferta de sacrifícios com sangue, né? Então, retorno a essas ofertas que depois a gente vai ver no rei Joás, no rei Ezequias, no rei Josias, em Nínive, quando houve o arrependimento na pregação de Jonas, em Zorobabel, que já é na reconstrução do templo, e sob Neemias, também no período da reconstrução, um retorno ali às ofertas, às entregas ao Senhor, como houve aqui uma libação, nesse caso de Jacó. A primeira referência de libação está aqui no verso 14. Não se encontra entre as ofertas levíticas, embora fosse incluída nas instruções para os sacrifícios na terra de Canaã. Pode ser considerada como um tipo de Cristo, no sentido que é apresentado ali mais na frente a respeito de Jesus, né? Então aqui também tem essa referência dessa oferta de libação que foi entregue por Jacó, selando ali aquele lugar em Betel. 35:18, Benoni, que significa filho da minha tristeza, para sua mãe, mas Benjamim, filho da mão direita para o pai, ilustra dois aspectos de Cristo. Como Benoni, ele foi o Messias sofredor. Como Benjamim, foi o chefe da tribo guerreira. Então aqui também a Bíblia Scofield encontra uma tipologia do Cristo aqui também em Benjamim. E eu também quero comentar aqui a respeito desse capítulo, como que Jacó mudou, né? Como ele se tornou um homem posicionado diferente aqui. Perdão, quando ele muda o nome do seu filho de Benoni para Benjamim, aqui mostra algo muito poderoso do poder da palavra profética, né? O poder da palavra de um pai, da sentença de um pai, na mudança de um destino de um filho. Então, a mãe coloca o nome antes de morrer de Benoni. Ele poderia ser ali, simplesmente aceitar o nome que a mãe colocou, já que ela estava morrendo, já que ele amava muito a Raquel, ele era apaixonado por ela, ele poderia aceitar o nome que a mãe colocou, que era o nome que significava sofredor, né? Filho da minha tristeza, Benoni. E aí ele muda a sentença sobre o seu filho, ele mudando o nome. E é interessante que a partir daqui, então, depois desse posicionamento dele, de mudar o nome do filho, ele é chamado de Israel logo em seguida, aqui no texto, né? Então, aqui a gente percebe que Israel se manifestou, essa identidade de Israel se manifestou em Jacó, quando ele se posicionou como um pai para poder mudar ali a sentença sobre o seu filho Benjamim. Então isso tem a ver com posicionamento, com entendimento que o homem, como um pai, tem ali sobre a vida dos seus filhos, de selar o destino deles, de mudar a identidade deles, né, de liberar o destino dos seus filhos ali como um pai, como um sacerdote na vida dos seus filhos. Gênesis capítulo 36. São estas as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou duas mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filho de Elon, Eteu, Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada teve de Esaú a Elifaz, Bazemate teve a Reuel, e Oolibama teve a Jeus, a Jalão e a Coré. Foram estes os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Tomou Esaú suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã.
e foi-se para outra terra, apartando-se de seu irmão Jacó. Os bens deles eram muitos para habitarem juntos. A terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú, isto é, Edom, habitou no monte de Seir. São estas as gerações de Esaú, pai dos idumeus, no monte de Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Foram estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Os filhos de Reuel: Naate, Zera, Samá e Mizá. Foram estes os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Oolibama, filha de Aná, filha de Zibeão, mulher de Esaú, que ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Coré. São estes os chefes dos filhos de Esaú, dos filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú. Os chefes de Temã: Omar, Zefô, Kenaz, Coré, Gaetã e Amaleque. Foram estes os chefes de Elifaz na terra de Edom. Foram filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes Naate, Zera, Samá e Mizá. Foram estes os chefes de Reuel na terra de Edom. Foram filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oolibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeús, Jalão e Coré. Foram estes os chefes que nasceram a Oolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Esaú, isto é, Edom. E foram estes os seus chefes. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. São estes os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã: Ori e Emã. A irmã de Lotã era Tímina. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais do deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná: Dizon e Oolibama, filha de Aná. São estes os filhos de Dizã: Endã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã, Uz e Arã. São estes os chefes dos Oreus, os chefes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Foram estes os chefes dos Oreus, segundo as suas divisões na terra de Seir. Foram estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, e o nome de sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e Jobabe, filho de Zera, de Bosra, reinou em seu lugar. Morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que feriu Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Haddad, e Samlá de Masreca reinou em seu lugar. Morreu Samlá, e Saul de Reobote do rio reinou em seu lugar. Morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aquibô, reinou em seu lugar. Morreu Baal-Anã, filho de Aquibô, e Adar reinou em seu lugar. O nome da sua cidade era Paú, e o nome da sua mulher era Meetabel, filha de Metrade, filha de Mezaabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, segundo as suas regiões, pelos seus nomes. Os chefes Tímina, Alva, Jatete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizá, Magdiel e Irã.
Foram estes os chefes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai dos idumeus. Gênesis capítulo 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. Ora, seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse Israel a José: não apacentavam os seus irmãos em Siquém? Vem e te enviarei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai, vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou a José, que se andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu ele: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então que será dos seus sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna aqui no deserto, e não lanceis mão dele. Disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Chegando José a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele estava usando, e, tomando-o, lançaram-no na cisterna. Ora, a cisterna estava vazia, não havia água nela. Quando se assentaram para comer, levantaram os olhos e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito teremos em matar a nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo
a esses ismaelitas: não seja nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. Passando, pois, os mercadores midianitas, os irmãos de José, tirando-o da cisterna, venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna e viu que José não estava nela, rasgou as suas vestes, voltou a seus irmãos e disse: o menino não está lá, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e a molharam no sangue. Enviaram a túnica de várias cores a seu pai e disseram: achamos esta túnica, vê se é a túnica de teu filho ou não. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. Perdão. É a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e lamentou o seu filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, mas ele recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Comentário aqui da Bíblia Scofield, né? Embora parte nenhum seja afirmado que José foi um tipo de Cristo, as muitas analogias que existem são significativas. Ambos foram objeto especial do amor de um pai, né? José, como Jesus, foi amado pelo pai. Ambos foram odiados pelos seus irmãos. A Bíblia fala isso, que Jesus tornou-se estranho para os da sua própria casa, né? Conspiraram contra ele para matá-los, os seus irmãos ali também conspiraram contra ele, os seus irmãos no sentido agora do povo de Israel. José foi morto por seus irmãos, assim como ocorreu com Cristo. Em relação a Cristo, a referência é aos seus irmãos de raça, né? O povo de Israel no caso. Ambos foram uma bênção entre os gentios e ganharam uma esposa. Assim como José, no caso de Cristo, a esposa, que é a igreja, né? E assim como José reconciliou-se com seus irmãos e depois os exaltou, assim será Cristo com seus irmãos judeus, né? Então, depois José se reconcilia com seus irmãos e assim também é Jesus, que se reconcilia com aqueles que o matou para trazê-los consigo aí futuramente, né? Então, essa é a promessa, inclusive. Aqui a gente vê essas referências, mais uma vez, apontando para Cristo também, a história de José. Gênesis capítulo 38. Nesse tempo, Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, que se chamava Ira. Ali Judá viu a filha de um homem cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e se deitou com ela. Ela concebeu e teve um filho. E o pai lhe chamou Tornou ela a conceber e teve um filho, a quem chamou Onã. Concebeu outra vez e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Foi em Quezibe que ela lhe deu à luz. Judá tomou uma mulher para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: deita com a mulher do teu irmão, cumprindo-lhe o dever de cunhado, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que a descendência não seria dele, de modo que sempre que deitava com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois pensava, para que não morra também este, como seus irmãos,
Assim se foi Tamar e morou em casa de seu pai. Depois de muito tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu aos tosquiadores de suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E avisaram a Tamar, dizendo: o teu sogro sobe a Tímina para tosquiar suas ovelhas. Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez, se cobriu com o véu para se disfarçar e assentou-se à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Não percebendo que era a sua nora, ele se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me dormir contigo. E ela lhe perguntou: que darás para dormires comigo? Disse ele: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: o que me dás como garantia até que o envie? Respondeu ela: que garantia devo eu dar-te? Disse ela: o teu selo com seu cordão e o cajado, que está em sua mão. Ela, pois, os deu e dormiu com ela, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de si o véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para receber o penhor da mão da mulher, porém ele não a achou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que estava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve prostituta alguma. Assim ele voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta cultual alguma. Então disse Judá: deixe-a ficar como penhor, para que não venhamos a cair em desprezo. Enviei-lhe este cabrito, mas tu não a achaste. Passados cerca de 3 meses, foram dizer a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora e seja queimada. Enquanto ela era tirada para fora, mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo com cordão e este cajado. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não a dei a meu filho Selá. E nunca mais a conheceu. Estando ela para dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Dando ela à luz, um pôs fora a mão, e a parteira tomou um fio escarlate e o atou em sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Ele, porém, recolheu a mão, e saindo o outro, ela disse: como tens tu rompido? E lhe chamaram Pérez. Depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio escarlate, e foi chamado Zerá. Gênesis, então, 38, nós vamos até aqui na nossa leitura de hoje. Amanhã nós continuamos com a história aqui de José. Essa história de Judá aconteceu paralelamente, porque aqui vai ser traçada depois a genealogia de Cristo, vem aqui, né, de Judá, então vem dessa descendência aqui de Tamar, de Pérez, né? Então a gente vai ter aqui Pérez, né, a descendência, mas agora ele vai voltar para a história de José. E amanhã, então, nós continuamos no nosso horário normal, né? Domingo a gente está fazendo mais tarde um pouquinho, mas amanhã, 5h42 da manhã, nós voltamos aqui, continuamos com o nosso desafio de leitura da Bíblia em 142 dias. Já chegamos aí em Gênesis 39, já lemos todo o livro de Jó também, e estamos prosseguindo, avançando aí amanhã no nosso 12º dia, né, em nome de Jesus Cristo. E amanhã, se o Senhor permitir, eu estarei fazendo a minha leitura de um lugar especial, né? Então amanhã eu vou falar para você aí qual o lugar que eu escolhi para fazer a leitura de amanhã e o motivo pelo qual eu fiz, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tenha um ótimo domingo e até amanhã,
às 5h42 da manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe.